Fala, gente, e aí, tudo certo com vocês? Tudo tranquilo? Pessoal, vamos lá. Nós vamos seguir aí uma sequência de vídeos. Fiquei um tempo aí sem gravar vídeo, geralmente na correria, mas vamos tentar aí seguir. E eu, não vou seguir muito, exatamente uma ordem, mas vou pegar alguns assuntos aleatórios, principalmente agora que nós estamos no segundo semestre e geralmente para quem está alvo de vestibular aí, muitas vezes precisa, de alguns assuntos, que são mais cobrados geralmente, em geral, no segundo semestre. E eu vou, nessa aula de hoje, estar trabalhando um pouquinho com vocês os conceitos de oxidação, número de oxidação, o NOx, Então a gente vai meio que falar o assunto, como que você faz para você determinar o NOx. Existem algumas regras, e alguns detalhes que a gente precisa para determinar o NOx disso aí. E a gente vai fazer isso tudo lá na telinha, digitalizadora. Não vou poder fazer aí na lousa, que eu estou sem lousa no momento, mas lá acho que tá funcionando bem, tá bem claro lá, eu fico lá no cantinho lá da lousa e a gente vai seguir, tá bom? Então, gente, vamos lá, vamos pro vídeo aí, vamos pra aula e não esqueça aí de dar aquela curtida, dar uma fortalecida no canal, compartilhar e é isso aí, vamos lá, valeu! Então vamos lá, pessoal, vamos lá. A gente vai começar a falar então do NOx, tá? Dentro dessas aulas, a gente vai caminhar para a parte de eletroquímica, que envolve pilhas, e eletrólise, tá bom? Um assunto muito importante aí para o seu colégio, para suas aulas, para o vestibular. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, gente, determinação do NOx, que são as cargas que você vai encontrar dentro de substâncias, de um íon. Ele é muito importante para várias coisas que você vai usar na química. E para determinar isso, a gente precisa ter em mente uma regrinha, tá? Essa regra, ela tem exceções, eu vou mostrar aqui as principais exceções para vocês, tá? Mas ela é meio chatinha, mas é importantíssimo você estar dominando essa regra, tá? Geralmente elas não são dadas, em provas, de vestibular, na sua prova, geralmente é difícil aparecer. Então, vamos lá para a gente verificar aqui alguns pontos dessa regra, o que você teria que saber dessas regras principais para você determinar o NOx de várias outras substâncias, tá? Pelo menos a maioria, tá bom? Então, falando da regra, tá aqui, NOx, em primeiro lugar NOx, que significa número de oxidação, tá bom? E a regra, a gente vai falar aqui em primeiro lugar, no primeiro ponto, a gente vai falar nós vamos falar do oxigênio, tá bom? Oxigênio. Bom, gente, o oxigênio, vamos entender o seguinte, O oxigênio, ele é uma substância, que na verdade a gente sabe que a maioria das substâncias, quando você tem o oxigênio envolvido, ele é o cara que ele vai receber elétron, ele ganha elétron por causa da eletronegatividade que esse elemento tem, ele puxa muito elétron. A gente tem, da tabela periódica, os três elementos mais eletronegativos, é o flúor, oxigênio e nitrogênio, o famoso FON, tá? Então, você pode ver que o oxigênio é o segundo mais eletronegativo, das propriedades periódicas. O que significa dizer isso? Que é o que puxa mais elétron, tá bom? Então, o oxigênio, a gente vai dizer o seguinte, em compostos, tá bom, gente? O que eu vou falar aqui é quando você estiver envolvido numa substância que está num composto. Como assim, Vou dar um exemplo para vocês. Então, o oxigênio, o NOx, tá? O NOx do oxigênio, vou até sempre mudar a cor aqui, tá? Para ficar mais didático, para ficar melhorzinho aqui, vou colocar aqui em preto. Vamos lá. O NOx, tá bom? O NOx é igual a menos 2. Na maioria dos casos, o número de oxidação do oxigênio vai ser menos 2. Isso em composto. Quando eu falo em composto, gente, é porque é o seguinte, para não ficar muito poluída aqui a tela, tá? Eu vou colocando em numa outra tela aqui, só para a gente fazer algum rascunho, tá bom? E aí a gente vai voltando lá para o nosso resumo da regra, tá bom? Mas vou dar um exemplo para vocês. Se você pegar, por exemplo, a substância, vou pegar aqui CO2, tá? CO2. Ou, por exemplo, o CO, tá bom? Isso é um composto, tá bom? É um composto químico. Se você pegar, por exemplo, O2, na verdade, você tem uma substância que a gente não fala como uma substância composta, a gente chama isso de substância simples, tá ok? E as substâncias simples, já vou até colocar ela aqui na regra já, mas a gente vai considerar que todas as substâncias simples, o NOx, você vai considerar zero, tá bom?
Agora, quando você tiver substâncias compostas, ó, isso aqui é uma substância composta, essa é uma substância composta, né? A gente vai considerar o oxigênio, o NOx dele é menos 2. É isso que você vai colocar, ou seja, a carga dele, tá bom? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma continha, sempre a gente vai fazer assim, tá? Eu vou fazer dessa forma, tem outras maneiras de representar, eu prefiro fazer dessa forma, tá? Mas sem problema, tem gente que faz uma equaçãozinha, né? O que falta para zerar e tal, mas eu vou fazer um esqueminha aqui sempre, que é o que eu geralmente eu costumo fazer. Então olha só, tá vendo aqui? Eu só separei o carbono do oxigênio, tá? Só que a gente sabe que na fórmula do CO2 eu tenho 2 átomos de oxigênio. Então nesse caso, olha só, a gente vai ter que fazer uma conta aqui, ó. Eu tenho na maioria dos casos, na regra, o oxigênio vale menos 2. Então, 2 vezes 2, né, os dois oxigênios, vai dar um total de menos 4. Concorda comigo? Esse é o total, menos 4. Agora, olha só. Esse x aqui tem que ser um número que somado com o menos 4 tem que dar zero, tá? Aí você fala, por que tem que dar zero? Tem que dar zero porque nesse composto aqui, o CO2, nós não observamos nenhuma carga aqui, ó. Não tem uma carga a menos, tá? Não tem uma carga a mais ou 2 mais, 2 menos, tanto faz, tá? Não tem nenhuma carga aqui. Quando não tem carga aqui, significa que é zero, a gente não precisa colocar, tá bom? Então, quando você verificar substâncias compostas, tá ok? Você vai dizer o seguinte, que a soma aqui tem que zerar, tá bom? Então, vamos lá. O x, né, para que zere isso, a gente sabe que esse x tem que ser mais 4. Concorda comigo? Né? Mais 4. E aí, olha só. Nessa linha de cima é que a gente vai colocar o número de oxidação, tá ok? O número de oxidação. Então, olha só, eu tenho apenas um carbono aqui. Você pode ver que o oxigênio são 2, correto? Eu sempre vou apagando aqui, tá, gente, para não ficar muito poluído. O oxigênio são 2, mas o carbono só tem 1. Então, mais 4 é o próprio NOx dele, né? O NOx do carbono aí, no caso, também manteve, né? É o mesmo número, manteve. Pode ver que o NOx do oxigênio, pela regra, vai ser menos 2, que a gente vai considerar, né? E fazendo as continhas vai dar menos 4 no total, porque são 2 átomos de oxigênio, por isso que dá menos 4, tá ok? E o número que zera nós descobrimos que é o mais 4, tá ok? Portanto, como eu tenho só um carbono, o NOx é mais 4. Tudo bem? Vai olhando aí, esquece um pouquinho esse exemplo, vamos para o próximo aqui, ó, que é até mais simples ainda, tá? Por exemplo, o oxigênio, na regra, costuma ser o NOx menos 2. Tá vendo? Isso é uma coisa que você tem que saber da regra. Você tem que estar acostumado com isso. Na maioria dos casos, o oxigênio é menos 2. Aqui, eu não preciso fazer esse risco para fazer continha aqui, porque eu só tenho 2 elementos. Eu tenho o elemento aqui, carbono. Desculpa, eu tenho só um átomo de cada elemento, né? Eu tenho um átomo de carbono e um átomo de oxigênio, tá? Então, nesse caso, é bem mais simples. É só verificar o seguinte, ó. O x aqui, né? X aqui é um exemplo, tá, gente? Poderia ser qualquer coisa que você quisesse, mas esse x, quanto tem que ser para zerar? Por que zerar? Porque aqui eu não estou vendo nenhuma carga, então quando não veio nenhuma carga, você vai lá que é o que falta para zerar. Então, a gente está claro aí que vai ser mais 2. Tudo bem? Então, olha só, gente, só pelo fato de você saber que o NOx é menos 2, tá ok? Você conseguiu na estrutura CO2, na estrutura CO, descobrir que o NOx no CO2, o NOx aqui vale mais 4. E na estrutura CO, que é o monóxido de carbono, né? CO2, dióxido de carbono, é um óxido, né? E o CO, monóxido de carbono, no monóxido de carbono, o NOx, o número de oxidação do carbono é mais 2. Isso é muito importante para você determinar um monte de coisa na química, tá bom? Então, só sabendo que o oxigênio é menos 2, você já consegue descobrir isso aí. Aí você fala assim, bom, beleza, isso em compostos, tá? Nós temos aqui composto CO2, composto CO. Agora, o O2 aqui é uma substância simples. Então aqui eu não posso falar que ele é menos 2, eu não vou usar a regra menos 2. A gente vai considerar na regra, eu já vou escrever lá, você vai considerar que a substância simples, lembra que era substância simples? Substância simples, O2, N2, né? Alumínio, O3, né? São substâncias simples, né? Formada por um único elemento químico. Então essas substâncias, o NOx vai valer 0. Eu já vou colocar aqui na regra. Então vamos botar aqui, tá? Isso aqui é só um rascunho, tá? Para não ficar poluída aqui a nossa regra, tá bom? Eu já vou colocar aqui, ó,
você vai considerar aqui substâncias, tá? Substâncias. Aliás, só um pouquinho. Eu já coloco aqui que a substância simples vale zero. Mas antes, deixa eu só colocar uma coisa, né? Vou colocar aqui uma exceçãozinha, tá? Importante, que acaba acontecendo com o oxigênio. E a exceçãozinha eu vou colocar aqui em verde, tá bom? Ó. Então, gente, cuidado. Exceção, tá bom? Exceção. Olha, a exceção, gente, é a seguinte. O oxigênio em peróxido, tá? Em peróxido, o NOx você vai considerar como -1, tá bom? Em peróxido, o NOx você vai considerar -1. Então, nesse caso em particular, né, se for um peróxido, você vai estar diante de um NOx -1 para oxigênio, tá ok? Eu não vou dar exemplo agora de peróxidos. Eu vou dar alguns exemplos depois para vocês, depois que eu montar mais coisas da regra, aí eu volto para falar como você pode identificar um peróxido, né? Porque senão você fica pensando, nossa, eu tenho que decorar o que é peróxido? Não precisa, ter um jeitinho que dá para você determinar usando a regra do NOx, tá bom? Mas eu preciso falar mais um pouco de regras, então por enquanto só guarde isso aí. Existe uma outra exceção, tá, gente? Que é quando o oxigênio, isso aqui é um caso, tá? Um caso em particular, quando você tem, ó, vou até colocar aqui, ó, quando você tem o oxigênio ligado a flúor, tá? Então você tem aqui, ó, F, tá? E oxigênio, tá vendo? O oxigênio ele fica, o flúor fica do lado direito porque ele é o elemento mais eletronegativo, geralmente ele fica do lado direito, tá? Então você teria aqui essa estrutura aqui, na verdade, ela seria OF2 para deixar a estrutura prontinha, completa, tá bom, gente? Mas assim, esse composto, pessoal, nesse caso, o flúor é o elemento mais eletronegativo, logo o flúor ele acaba ficando com a carga, ele puxando o elétron, ele fica com uma carga -1, porque ele puxa o elétron, né? Ele puxa um elétron, cada flúor puxa um elétron aqui do oxigênio, e como ele é -1, no total aqui, fazendo as continhas, vai dar um total de -2, tá ok? E aí a gente percebe uma coisa, olha só, quanto que tem que ser o X para zerar? Esse X, a gente já percebeu que tem que ser mais 2, percebeu? Tem que ser mais 2. Como eu tenho apenas um átomo de oxigênio aqui, gente, tá vendo? Quando não tem nada aqui, ó, quando não está escrito nada aí, não é que é zero. Eu tenho 1, né? Mas esse 1 você não precisa colocar. Então, aqui vai ser, você mantém o número que estava lá embaixo, tá? Esses números aqui de cima que está representando o NOx. Embaixo é só somatória, tá? Nesse caso, coincidiu de ser 2 aí. Mas olha só, gente, olha o NOx do oxigênio nesse composto, do OF2, mais 2, tá? É só esse caso aí, tá bom? Então, é bem específico, tá bom? Agora, o que você precisa guardar de maneira geral, gente, você vai matar a maioria das substâncias, o NOx do oxigênio vai ser -2, tá? E tem, quando for um peróxido, a gente vai perceber quando identificar um peróxido, depois eu falo para vocês, né? Ainda nessas aulas aí, vai ser -1, tá bom? Legal. Feito isso, eu vou escrever agora a substância simples aqui. Então, o próximo, você vai considerar que substâncias, tá? Substâncias simples, tá, gente? Substâncias simples, você vai considerar NOx 0, tá? Gente, eu vou apagar isso aqui, tá? Isso aqui é só mesmo um caso em particular, tá bom? Então, olha só, você vai considerar aqui que o NOx, eu vou colocar aqui, né? Tinha usado aqui, canetinha preta, então NOx é igual a 0. Vou até escrever, em vez de colocar só, é 0. Substância simples, só lembrando o que são substâncias simples, por exemplo, N2, H2, O2, sei lá, fórmula do alumínio, Al, fórmula do ferro, gente, ferro metálico, é só Fe mesmo, tá? Então, gente, todas essas substâncias aí, ó, N2, H2, O2, Al, Fe, tudo vai valer 0 quando for desse jeito, substâncias simples, tá? Ozônio, por exemplo, se pegar o ozônio que é O3, tá bom? Agora, formou composto, formou substância composta, aí, né, aí você tem que analisar, né, pela regra. O oxigênio a gente já viu que na maioria dos casos vai ser -2. Combinado? Beleza. Então, oxigênio já sabemos, substância simples. Agora eu preciso falar para vocês um bem importante, aparece muito, né? Sempre tem, gente, que é o hidrogênio, gente. Hidrogênio.
hidrogênio. Olha, gente, esse carinha aqui também aparece bastante. Aí, o oxigênio geralmente aparece mais nos compostos que tem oxigênio, mas hidrogênio. Pessoal, quando aparecer hidrogênio em compostos, você vai considerar, pessoal, que o NOx, tá? O NOx vale mais um, tá bom? NOx mais um para hidrogênio em compostos. Porque, por exemplo, aqui, ó, tá vendo que tem H2 aqui, ó? H2 aí, qual é o NOx do H2? Zero, porque substância simples, tá ok? Agora, em compostos, tá? Vamos lá para o nosso exemplo, ó. Vou pegar aqui, por exemplo, água. H2O. H2O é uma substância composta, é um composto, né? Então, gente, olha só. Você vai pensar assim, ó. O hidrogênio, acabamos de ver, o NOx dele costuma ser mais um, certo? E o oxigênio, na maioria dos casos, o NOx é menos 2. Então, eu nem preciso fazer regra nenhuma, eu já achei os NOx. O que você precisa aqui é achar o NOx, tá bom? Mas vamos só dar uma conferidinha se tá zerando? Como que você faz? É assim, ó, você pega, separa, tá bem? Olha só, hidrogênio, não tem 2 hidrogênios? Não são 2 aqui? Então, você vai fazer um risquinho aqui só para fazer a somatória lá embaixo. Olha só, 1 vezes 2 deu um total de mais 2. E o oxigênio só tem um aqui, certo? Só tem um oxigênio. Então, um só desceu menos 2. Pode perceber, gente, já zerou. Mais 2 com menos 2, zerou, tá bom? Então, nem precisava fazer isso nesse caso, porque os dois aí, tanto o H como o O, já estavam na regra. E geralmente, quem que nós precisamos? Nós precisamos desses números aqui, que são os números de oxidação, para você poder analisar, né, nas pilhas, né, quem está perdendo elétron, quem está ganhando, bem importante isso aí. Combinado? Beleza, vamos voltar aqui. Bom, então nós vimos o oxigênio, certo? Substância simples, NOx zero. Hidrogênio, que é mais um. Tem exceção para o hidrogênio? Gente, tem uma exceção, tá? Que é meio raro, né? Não aparece tanto, tá? O hidrogênio mais um sempre aparece. Mas você vai lembrar o seguinte, a exceção, eu vou marcar ela aqui, tá, pessoal? Guarde aí. A exceção para o hidrogênio, exceção, é o seguinte. Quando você tiver hidrogênio ligado a metal. Então, se você tiver H ligado a metais, tá? De maneira geral, tá, pessoal? Hidrogênio ligado a metais, você vai considerar que o NOx dele vai ser menos 1, tá bom? Então, vou pegar um exemplo aqui, tá? Bem rapidinho, tá, pessoal? Mas, por exemplo, imagina que você tem aqui Na, tá? Ligado com hidrogênio, tá, pessoal? Ó, tô chutando aqui, tá, pessoal? Não precisa nem saber se existe ou não, tá? Mas digamos que hidreto de sódio aí, a gente poderia falar, né? NaH, tá bom? Só tô pegando um exemplo. O sódio é um metal alcalino da tabela periódica. Então, pode ter certeza, o sódio, o hidrogênio nesse caso vai ter o NOx menos 1, tá? E o sódio, ele é mais um e a gente vai perceber que esses caras aí, o sódio, que são da família 1A, ele vai estar também na regra, tá bom? Que já vai ser o próximo aqui que eu vou falar com vocês. Então, olha só, nesse caso o hidrogênio é menos 1, são quando eles estiverem de maneira geral ligado a metais, tá bom? Então, vou apagar aqui só para não ficar poluído, tá bom, gente? É uma exceçãozinha aí que aparece. Combinado? Vamos para a próxima regra, pessoal. Eu vou pegar, já aproveitando e falando aqui até desse composto aqui, vou levantar um pouquinho aqui, tá bom? Olha só, gente. Quando você tiver, né, a gente vai considerar o seguinte, ó, elementos com NOx fixo, tá? Então a gente vai pegar aqui elementos com NOx fixo, ok? Elementos com NOx fixo. Para elementos, pessoal, com NOx fixo, você vai considerar. Quem você vai considerar? O que você quer dizer, Wagner, com elementos com NOx fixo? Significa que esses caras, quando eles estiverem em compostos, né, formando compostos, sempre vai ser esse NOx aí. Você vai considerar sempre assim, tá bom? Então ele não vai mudar, né? Eu já vou mostrar para você. Por exemplo, a gente fez aqui no exemplo, olha só. Tá vendo aqui no CO2? No CO2 o carbono foi mais 4, correto? Aqui, ó, mais 4. E no CO, o NOx foi mais 2. Ou seja, o carbono é um cara que varia pra caramba o NOx. O próprio oxigênio que está na regra varia, ele pode ser menos 1 se for peróxido. Você percebe? Isso é a variação. Agora, esses caras que eu vou colocar para você aqui, eles em compostos, estiver ligado, ele sempre vai ser aquela carga. Então, quem que você vai considerar? Você vai considerar, gente, os elementos da família 1A da tabela periódica. Então, ó,
elementos com NOx fixos em compostos. Então, quando você pegar os metais da família, tá? Família 1A da tabela periódica, ou mais atual, família 1, simplesmente, não 1A. 1A é mais antigo essa nomenclatura, tá bom, gente? Quem é que está na família 1, né? Então, pessoal, vou pegar alguns aqui só. Lítio, cuidado, né? Que geralmente o pessoal tem aquela frasezinha para decorar a tabela periódica. O pessoal fala assim: hoje, li, na, cama, Robson Crusoe é francês, né? Gente, olha só. Aqui o hidrogênio não entra, porque o hidrogênio não é metal. Ele está na família 1A, né? Ele está na família 1, mas ele não é metal, beleza? Então, nós temos começando com o lítio. Então, o lítio, o sódio, o potássio. Esses caras, gente, por ser da família 1, tá? Aqui, pessoal, não precisa colocar todos, tá? Só coloquei esse aqui. Mas esses caras, o NOx dele, quando eles estiverem composto, ele vai ser NOx mais 1. Esse vai ser o NOx deles, tá bom? Esse é o NOx. Quem mais? Os elementos da família 2 ou família 2A, tá bom? Que é aquele lá, né? Berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário, né? Tinha até a frasezinha: bela, magrela, casou com o senhor barão, babá. Beleza, tranquilo. Gente, esses caras que são da família 2A, tá? O berílio, gente, é um carinha que ele acaba fazendo exceções à regra do octeto, tá? Então, fica meio esperto quando aparece berílio na estrutura, tá bom? Mas, quando você pega, por exemplo, esses daqui, gente, olha só, composto, quando eles estão ligados em compostos, apareceu o magnésio, apareceu o cálcio, você sabe que é da família 2A, você tem a tabela periódica na prova, você consultou, pode ter certeza que ele já vai ter NOx mais 2 e ponto final, tá bom? Então, família 1A, NOx mais 1. Família 2A, NOx mais 2. Outro que você precisa saber, gente, esse aqui não tem jeito, tá? Esse aqui, gente, você decora mesmo, não tem jeito. O zinco. O zinco, gente, em compostos, ele vai ter carga. Ó, geralmente, pessoal, essas cargas, né, a gente representa aqui quando o íon, né, está separado, né? Isso aqui é um íon monoatômico. Então, o NOx, né, isso aqui é o próprio NOx, né? Quando você tem um íon monoatômico, já vou escrever isso também na regra, é mais 2. É o NOx. E ele não muda, tá? Tem NOx fixo. Outro que tem NOx fixo que você precisa para sua prova é a prata. A prata, gente, ela é mais 1. Como se ela fosse da família 1A, mas ela não é, tá bom? Então, mais 1, ela vai ter, quando ela tiver composto de prata, vai ser sempre mais 1. Composto de zinco, composto da família 1A, composto da família 2A, esses caras não variam NOx, mas você tem que saber essas carguinhas. Então, zinco 2+, prata mais, tá ok? O flúor também, né? Geralmente é muito constante o flúor ser menos 1, tá? Então, esses caras têm NOx fixo. Vamos pegar alguns exemplos aqui, tá bom? Ó, vou colocar aqui alguns exemplos, vou colocar mais para cá. Ó, por exemplo, eu vou pegar uma estrutura aqui, ó, Mg, que é da família 2, tá ok? Ligado, por exemplo, com enxofre, tá? Ligado com enxofre. Pessoal, vamos lá. Pela regra, nós verificamos que quando você tiver o magnésio, né, o elementos da família 2A em compostos, tem carga mais 2. Então, olha só, nesse caso, o magnésio, a carga dele é mais 2, certo? E como eu só tenho só esses dois átomos de cada elemento, eu não preciso fazer aquela regrinha, é só verificar, ó, um X aqui, né? Precisa colocar esse X só para mostrar, mas que número que pode ser esse X para zerar? Por que zerar? Porque aqui não tem nada, tá ok? Então a gente vai falar que esse X aqui tem que ser menos 2. Olha só, gente, se eu sei, né, que o magnésio é da família 2, eu consegui determinar o NOx do outro. É para isso que você usa essa regra, para você determinar o NOx das outras substâncias que você não conhece, tá bom? Então é isso aí que vai aparecer. Vamos pegar um exemplo, por exemplo, digamos que você tem um composto aqui, ó, vou pegar assim, ó, vou pegar um pouquinho mais difícil, gente. Ag, que é a prata, né? NO3, ó, beleza? Pegou um composto aqui. Olha só, por exemplo, nesse caso, pessoal, nós sabemos o NOx da prata, porque a prata é NOx fixo, tá ok? E nós sabemos também o NOx do oxigênio, você tem que saber pelo menos 2. Se eu tenho 3 elementos, eu tenho que saber pelo menos 2. Se eu tenho 2 elementos, eu tenho que saber pelo menos 1. Então, nós já sabemos que na maioria dos casos, na regra, o oxigênio costuma ser menos 2, tá? Eu aconselho você começar com esse que é fixo, tá? Esse é mais certeza, ele não muda mesmo, é sempre mais 1 em compostos. Isso é um composto, tá bom? Esse é o nitrato de prata, é um sal. E o oxigênio aqui é menos 2, tá? Então, gente, se você fizer aqui a separação, né? Fazendo aqui a separaçãozinha aqui, ó. Olha só. Ó.
Quantos oxigênios nós temos? Nós temos 3 átomos de oxigênio. Então, 2 vezes 3 vai dar menos 6 no total, certo? Então, você está vendo? Esse aqui é a somatória. A prata eu só tenho uma mesmo, só tenho uma prata, então vai descer o mais um aqui. Então, vamos lá, gente. Quanto tem que ser x para zerar, né? Essa expressãozinha aí. Então, esse x, tá, gente? Tem que ser mais 5, concorda comigo? Mais 5, porque mais 5 com mais 1 dá mais 6. 0 com menos 6. Correto? Então, olha só, na fórmula nós estamos vendo que eu tenho só um nitrogênio. Só tenho um nitrogênio. Então, pessoal, é esse número mesmo, tá? Eu vou colocar aqui, ó, o número aqui, vou colocar aqui em vermelho, ó, vou colocar uma outra cor só para diferenciar. Pera aí, gente, aqui, ó. Mais 5. Aqui em cima, esses são os seus números de NOx. É isso que você precisa, tá? Aqui embaixo é só a somatória para zerar, porque aqui você pode ver que você não está vendo nenhuma carga. Então zera e vocês vão entender melhor. Eu vou mostrar compostos com carga, né? Eu acabei de mostrar aqui para vocês, por exemplo, ó, aqui no exemplo que eu falei, tá vendo? Ó, tá vendo que tá vendo uma carga aqui? Então o NOx é a própria carga, mas a gente vai ver composto que tem carga também. Calma que a gente vai ver exemplos direitinho aí, tá bom? Mas olha só, gente, sabendo o NOx do oxigênio, sabendo o NOx da prata, eu consegui descobrir o NOx do nitrogênio, tá vendo? E isso é fundamental para você descobrir um monte de coisa aí. Opa! Então, é isso que você vai verificar. Então, lembrando só mais uma coisa. Se você vê, por exemplo, o magnésio, tá? O magnésio metálico é esse, é substância simples. Então, nesse caso, o NOx é 0, tá? Se você vê, por exemplo, prata metálica, só ela é a prata metálica, substância simples, o NOx também é 0. Agora, quando tiver em composto, a prata está em composto, aí você fala que o NOx dela vai ser sempre mais 1. Magnésio, os elementos da família 2A, qualquer um, mais 2. Se for dar um A, mais 1. Vou pegar só um último exemplo aqui, pessoal. Por exemplo, eu vou pegar aqui NaCl, né? Sal de cozinha. Olha só, gente. Sal de cozinha, NaCl. Então, como que eu consigo determinar? O sódio você já tem que saber pela regra, né? Ele é da família 1. Você consultou a tabela, viu ele é da família 1. Então, eu já sei que o NOx dele é mais 1. Agora, quanto tem que ser o cloro para zerar? Menos 1. Olha lá, o cloro é menos 1 o NOx dele. Tá bom? Então, gente, eu não vou prolongar muito esse vídeo, tá bom? Nós vamos fazer uma série de aulas aí mostrando essa regra. Tenha paciência com essa regra, tá? Mas ela é muito importante você treinar ela porque com ela você vai determinar um monte de coisa. Para pilha, eletrólise e também até para balanceamento por NOx que a gente vai ver também aí nas aulas, tá bom? Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo e a gente continua aí nas próximas aulas aí. Um abraço, até mais!